boa noite. Hoje, 29 de maio, dia de lembrar que em 1807 morria em Moçambique o poeta Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu. E é sobre um escritor falecido há pouco tempo que venho falar hoje, um dos grandes nomes das letras israelenses, nascido em Jerusalém em 1939, com seus livros traduzidos em mais de 30 países. Trata-se de Amos Oz, mas não é sobre um romance que venho falar, e sim sobre este livro, Como Curar um Fanático, também publicado sob o nome Contra o Fanatismo. Trata-se de um livro que reúne 3 conferências feitas pelo escritor na Universidade de Tübingen, na Alemanha, onde foi professor convidado em 2002. Temos aqui, então, 3 conferências, a primeira intitulada Como Curar um Fanático, a segunda intitulada Israel e Palestina, entre o certo e o certo, e a última, O Antídoto da Imaginação. Para Amos Oz, o fanatismo é o grande mal do nosso tempo e é algo que se aprende em casa. Vou ler alguns trechos que achei muito interessantes. Os primeiros estão na parte chamada Contra o Fanatismo. Diz assim: o fanatismo é mais antigo do que o Islã, mais velho que o cristianismo, que o judaísmo, que qualquer estado, governo ou sistema político, que qualquer ideologia ou fé no mundo. O fanatismo é, infelizmente, um componente da natureza humana, um gene do mal, se quiserem chamá-lo dessa forma. Pessoas que explodem clínicas de aborto nos Estados Unidos, que queimam mesquitas e sinagogas na Alemanha, diferem de Bin Laden apenas em escala, mas não na natureza de seus crimes. Depois ele conta uma história e diz o seguinte: adiante nesta novela, o leitor pode descobrir que a mãe estava inteiramente errada. Só quem ama pode tornar-se um traidor. A traição não é o contrário do amor, é uma de suas muitas opções. Penso que traidor é aquele que muda aos olhos dos que não podem mudar, não mudariam, odeiam a mudança e não podem conceber a mudança, com exceção de que sempre querem mudar você. Em outras palavras, o traidor aos olhos do fanático é qualquer pessoa que muda. E essa é uma escolha difícil, a escolha entre tornar-se fanático ou tornar-se traidor. Num certo sentido, não ser fanático significa, em alguma medida e de algum modo, ser traidor aos olhos do fanático. Mais adiante, ele fala sobre o papel da literatura como um componente de auxílio contra o fanatismo. Numa pequena medida, de um modo cauteloso, creio que a imaginação talvez possa servir como uma imunidade parcial e limitada ao fanatismo. Creio que uma pessoa que pode imaginar em que implicam suas ideias, tal pessoa pode tornar-se um fanático menos completo, o que já é uma ligeira melhora. Neste ponto, a literatura é sempre a resposta, porque a literatura contém um antídoto ao fanatismo, ao injetar imaginação em seus leitores. Gostaria de poder simplesmente prescrever: leiam literatura e estarão curados do seu fanatismo. Infelizmente, as coisas não são tão simples. E na parte Israel e Palestina entre o certo e o certo, 2 afirmações primorosas. A primeira:
O conflito palestino e israelense não é um filme de faroeste. Não é uma luta entre o bem e o mal. Vejo-o antes como uma tragédia, no sentido antigo e mais preciso da palavra tragédia. Um choque entre certo e certo, entre uma reivindicação muito poderosa, muito profunda, muito convincente, e uma outra reivindicação muito diferente, mas não menos convincente, não menos poderosa, não menos humana. Na sequência, segundo trecho. Os palestinos estão na Palestina porque esta é sua terra natal e a única terra natal do povo palestino. Da mesma forma que a Holanda é a terra natal dos holandeses, ou que a Suécia é a terra natal dos suecos. Os judeus israelenses estão em Israel porque não há nenhum outro país no mundo a que os judeus, como povo, como nação, poderiam chamar seu lar. Como indivíduos, sim, mas não como povo, não como nação. Os palestinos tentaram involuntariamente viver em outros países árabes. Foram rejeitados, às vezes até humilhados, e perseguidos pela chamada família árabe. Tomaram um conhecimento da maneira mais dolorosa da sua palestinidade, pois não eram desejados como libaneses, como sírios, como egípcios ou como iraquianos. Eles tiveram que aprender pelo caminho mais difícil, que são palestinos. E este é o único país em que eles podem segurar-se. De uma maneira estranha, o povo judeu teve uma experiência histórica paralela a esta, do povo palestino de alguma forma. Os judeus foram expulsos da Europa, exatamente da mesma forma que os palestinos foram expulsos da Palestina e em seguida dos países árabes, ou quase. Quando meu pai era menino na Polônia, as ruas da Europa estavam cobertas de pichações. Judeus, vão para a Palestina! Ou algumas vezes, bem menos gentis que essa. Judeus desgraçados, vão para a Palestina! Quando meu pai voltou, em visita à Europa, 50 anos mais tarde, os muros estavam cobertos de pichações. Judeus, saiam da Palestina! Então, para concluir, uma das coisas que torna o conflito entre Israel e Palestina particularmente difícil é o fato de que este conflito, o conflito árabe-israelense, é essencialmente um conflito entre duas vítimas. Duas vítimas do mesmo opressor, a Europa, que colonizou o mundo árabe, o explorou, o humilhou, esmagou sua cultura, o controlou e usou como um quintal imperialista, é a mesma Europa que discriminou os judeus, os perseguiu, os enxotou e, finalmente, os assassinou em massa num crime de genocídio sem precedentes. Leitura fantástica. Como curar um fanático.